Você conseguiria viver trancado dentro de um navio de madeira por mais de 10 meses? Sem poder sair, sem poder abrir a porta, sem ver o sol nascer? Agora imagine fazer isso junto com milhares de animais, de todas as espécies, e apenas uma janela de 45 centímetros para todo o ar que existe lá dentro. 8 pessoas, 10 meses. E o mundo inteiro debaixo d'água. Essa é a verdadeira história do confinamento mais impressionante que já aconteceu. A jornada da Arca de Noé. E o que você vai descobrir agora vai mudar completamente a forma como você imagina esse momento da Bíblia. Tudo começou em uma época em que o mal havia dominado a terra. Violência, corrupção e imoralidade. O coração humano havia se afastado completamente de Deus. E então, o Criador decidiu recomeçar. Mas havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Deus o escolheu para cumprir uma missão impossível: salvar a vida sobre a terra. A ordem foi direta e detalhada. Faz para ti uma arca de madeira, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo, estamos falando de um gigante de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. O tamanho de um campo e meio de futebol e a altura de um prédio de 4 andares. Mas não era apenas um barco. Era uma fortaleza flutuante, feita para resistir à maior tempestade da história. E dentro dela, a esperança da humanidade. Enquanto o mundo zombava, Noé e sua família trabalharam sem descanso, cortando madeira, selando fendas, construindo 3 andares, dezenas de compartimentos, depósitos e passagens. Tudo conforme as instruções de Deus. E então chegou o dia. As nuvens escureceram, o vento mudou, os animais começaram a se mover. Leões, elefantes, pássaros, répteis, animais de todos os tipos vieram até Noé espontaneamente, exatamente como Deus havia dito. Nenhum foi caçado, nenhum forçado, eles simplesmente vieram. Foi um espetáculo jamais visto na terra. E quando o último par entrou na arca, o texto diz algo que arrepia até hoje. E o Senhor o fechou por fora. Não foram as mãos de Noé que trancaram a porta. Foi Deus quem selou o destino da humanidade. Lá fora, o mundo mergulhava no caos. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As fontes dos abismos se romperam e a água cobriu até os montes mais altos. Mas lá dentro, a história era outra. Um confinamento longo, escuro e silencioso. Apenas o som das ondas, os ruídos dos animais e o eco distante de trovões. A arca tinha 3 andares, cada um com cerca de 4 metros de altura e uma única abertura no alto. Uma janela de 45 centímetros de altura que percorria o comprimento da embarcação. Essa era a única fonte de luz e ventilação para todos os andares. Milhares de animais, 8 pessoas e uma janela. Como sobreviveram a isso? A resposta está na ordem que Deus deu antes do dilúvio. Ajunta toda a comida que se come, e te será para mantimento, e também para os animais. Ou seja, Noé teve que planejar tudo. Nada foi feito por mágica. Eles estocaram toneladas de grãos, sementes, frutas secas, raízes e folhas. Cada espécie tinha o alimento certo, separado e organizado em compartimentos. E tudo precisava durar mais de 1 ano sem estragar. Imagine a rotina. Acordar, alimentar centenas de espécies diferentes, limpar, cuidar, observar. O trabalho era constante. A exaustão devia ser imensa. Mas há algo que a Bíblia revela e pouca gente percebe. Durante o dilúvio, os instintos dos animais foram alterados. Predadores e presas conviviam lado a lado. Leões e ovelhas, serpentes e ratos, aves de rapina e passarinhos. Nenhum ataque, nenhum pânico, nenhum caos.
Era como se o próprio Deus tivesse silenciado os instintos da natureza, impondo uma paz sobrenatural dentro daquela embarcação. Agora pense na família. 8 pessoas, 2 gerações, pais, filhos, noras, convivendo sob o mesmo teto por mais de 300 dias. Sem privacidade, sem descanso, sem saber quando tudo acabaria. Como evitar brigas, estresse e desespero? A resposta está na liderança de Noé. Ele era mais do que o construtor da arca. Era o guardião da ordem. Um homem disciplinado, temente a Deus, que transformou fé em estrutura. Cada um tinha sua função, seu papel, sua responsabilidade. E juntos sobreviveram ao confinamento mais extremo da história. Então, um dia, o som da chuva cessou. O vento começou a soprar. A arca balançava sobre as águas calmas. E, aos poucos, as montanhas começaram a aparecer no horizonte. Mas Noé não se precipitou. Ele esperou. 40 dias depois, abriu a pequena janela e soltou um corvo. O corvo ia e voltava até que não mais retornou. Depois, uma pomba. Ela voltou sem nada. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente e ela voltou trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Um simples galho, mas um símbolo poderoso. A vida havia retornado à terra. Mesmo assim, Noé esperou mais 7 dias e quando soltou a pomba pela terceira vez, ela não voltou mais. A esperança havia encontrado um novo lar. Meses depois, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Deus mandou Noé sair, e quando a porta se abriu, a luz inundou o interior. O silêncio do novo mundo tomou o lugar do som das águas. Noé se ajoelhou e construiu um altar. Ofereceu sacrifícios de gratidão. E Deus fez uma promessa que ecoa até hoje. Nunca mais destruirei toda a carne com as águas do dilúvio. E como sinal dessa aliança, Deus colocou no céu o arco-íris. O lembrete eterno de que depois da tempestade sempre vem a paz. A história de Noé é muito mais do que sobre juízo. É sobre fé em meio ao caos, esperança em meio ao medo e organização em meio ao desespero. E se você já passou por um período escuro, preso em algo que parecia não ter fim, lembre-se, enquanto Noé esperava, Deus trabalhava. Porque o mesmo Deus que fechou a porta da arca também foi quem a abriu no tempo certo. Se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda cuida, mesmo nas tempestades. E me conta nos comentários, você conseguiria viver dentro da arca por tanto tempo? Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe e